Pessoal, meu nome é Rafaela Alves, eu sou professora de filosofia e vou estar aqui com vocês com uma breve explicação sobre as questões, do segundo ano sobre filosofia, onde nós trabalhamos no primeiro período a questão de corporeidade, gênero e sexualidade, o capítulo que nós trabalhamos. E aí, então, para iniciarmos essas questões, falar um pouco dessa breve revisão, eu gostaria de iniciar falando sobre o filósofo Gilles Lipovetsky, Ele foi um filósofo que ele teve uma grande contribuição em relação à questão da corporeidade, do gênero e da sexualidade, Então, por isso ele é um dos primeiros filósofos do nosso capítulo, porque o Gilles, ele trabalhava muito com a questão do consumismo, ou seja, o consumismo desenfreado, essa questão do culto ao corpo. Nós estamos, infelizmente, numa era de culto ao corpo. E que seria esse culto ao corpo? Seria justamente essa busca do corpo perfeito. E aí, nessa busca de um corpo perfeito, a pessoa muitas vezes esquece do fundamental, que é a sua saúde, A sua saúde fica, então, em segundo plano e a pessoa busca, então, esse corpo perfeito. Esquece, às vezes, de fazer exercício, toma medicamentos, tudo em busca de um corpo perfeito, não é verdade? E aí o Gilles, ele foi esse filósofo pós-moralista, justamente criticando essa era de culto ao corpo e do consumismo desenfreado por parte de muitas pessoas, Infelizmente a gente sabe que nós vivemos numa sociedade capitalista e que essa sociedade muitas vezes faz com que a pessoa consuma, mesmo que não esteja precisando, mas eu vou consumir. E aí ele trabalhava com essas questões do consumismo e ressaltando sempre a importância do consumismo adequado, do consumismo consciente. Então, Gilles tinha esse pensamento voltado para um consumismo consciente, trabalhava muito a questão do culto ao corpo, Como as pessoas veem hoje essa questão do culto ao corpo, sempre defendendo a questão da saúde e a questão de um consumismo consciente. Então, em seguida, depois do Gilles, nós vamos falar sobre o dualismo psicofísico, que foi também algo que nós trabalhamos bastante em sala, que é a questão do dualismo psicofísico. O que seria, então, meu povo, dualismo psicofísico? É nada mais, nada menos do que a junção de corpo e alma. Então, tinha esse pensamento que nós somos formados, então, de corpo e de alma. Então, esse corpo é a questão, consiste na ideia de que o ser humano é um ser duplo, como eu disse para vocês, constituído de um corpo físico e de uma parte espiritual, que seria a alma. Então, por isso, dualismo, que significa dois, corpo e alma. Logo em seguida, nós vamos tratar sobre a fenomenologia. Esse nome bastante extenso, fenomenologia, que é uma corrente filosófica de grande importância, Como o nome é fenomenologia, subentende-se o quê? Que nós vamos falar aqui sobre fenômenos, e é justamente isso, é uma corrente filosófica que trata sobre os fenômenos, Então, essa corrente, ela diz o quê? Que os fenômenos acontecem através da consciência, definindo essências. E quais são essas essências? É a questão da essência da percepção, a essência da consciência. Então, a fenomenologia vai tratar sobre a questão da consciência, trazendo sempre a questão das essências, que nós temos as essências da nossa percepção e também a essência da consciência. E continuando, pessoal, falando sobre a fenomenologia, nós tivemos uma contribuição de suma importância dentro do ramo da fenomenologia, que foi do filósofo Maurício Merleau-Ponty, Esse filósofo, ele dizia o quê, pessoal? Que assim que algo se revela frente à consciência humana, o homem inicialmente o observa e o percebe conforme a sua capacidade perceptiva. Ou seja, ele dizia que assim que a gente vê algo, a gente logo
capta a mensagem daquilo que nós estamos vendo, né? Então ele tinha esse pensar voltado para a fenomenologia, o filósofo Maurício Merleau-Ponty, porque nós sabemos que cada filósofo eles tratam de algo importante para a sociedade. Nós sabemos também da grande importância que todos os filósofos tiveram para a sociedade, cada um no seu campo de conhecimento. E agora, para fecharmos essa revisão, nós vamos falar sobre a filósofa Simone, de Beauvoir, uma importante filósofa que teve uma contribuição imensa, principalmente na causa feminista, de nós mulheres. Ela sempre defendeu as mulheres na sociedade e ela tinha uma frase, a Simone de Beauvoir, muito, muito bacana, que dizia o quê? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, ela nasceu na França, era uma filósofa francesa, e desde o início dos seus estudos que ela se aprofundou para buscar, então entender essa questão de muitas vezes existir a divisão de homens e mulheres em sociedade, principalmente em tempos mais antigos, essa divisão ela era bem mais crescente, Hoje, graças a Deus, já diminuiu bastante, mas nós tínhamos essa divisão. E ela, então, fazendo suas pesquisas, estudando, uma filósofa muito conhecida, ela então pensou o quê? Ela idealizou e ela fez isso e deu essa importante contribuição no campo da luta, para direitos iguais para as mulheres. Então ela desenvolveu estudos e argumentos que produziram novas configurações para a sociedade, novas configurações para nós mulheres. E ela teve essa importante contribuição no campo da filosofia, a filósofa Simone de Beauvoir. E assim, pessoal, gostaria também de falar um pouquinho só das questões de filosofia no Enem, A gente sempre está procurando colocar alguma questão de filosofia também nas provas de segundo ano, provas do Enem, provas, textos, algo que ajude vocês, porque no próximo ano vocês vão estar fazendo Enem, que ajude vocês, então, a estudar os textos filosóficos, a já ter uma base para no próximo ano poder responder as questões, de forma bem consciente, de forma que estudaram, então já estão sabendo. E assim, é importante sempre, eu gosto sempre de dizer e enfatizar a importância da leitura, Só se aprende se lê. Isso é fato. Então, assim, você tem que ler, você tem que exercitar a sua leitura, porque na filosofia, e as questões do Enem sempre trazem isso, vem muitos textos, charge, que precisa, então, você exercitar essa leitura. Então, se você não gosta de ler, que você possa adquirir o hábito da leitura, porque com certeza é ele que vai te ajudar, não só na filosofia, mas em todas as disciplinas, a leitura é a base. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser, e vamos estudar. Estuda que a vida muda.